Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 66. Aliás, perdão, João 6, 60. Eu acredito que eu não vá demorar 1 hora para ministrar, irmãos. Acho que em 30 minutos a gente termina. Mas enfim, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer aí. João 6, 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse contexto, Jesus, ele tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães. Em João 6,2, a Bíblia deixa muito claro que as pessoas estavam seguindo Jesus, havia uma multidão seguindo Jesus. E elas estavam seguindo Jesus por causa dos sinais miraculosos que viram ele realizar. Jesus já tinha, nesse episódio, antes disso, ele já tinha transformado água em vinho, já tinha curado o filho de um oficial, ele já tinha curado o paralítico no tanque de Betesda. E aí nós chegamos no episódio onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Nesse episódio em particular, a Bíblia narra que Jesus vê aquele povo todo e Jesus olha para Filipe e pergunta para Filipe assim: onde é que nós vamos comprar pão para todo mundo? Como é que nós vamos matar a fome desse povo? E a Bíblia deixa claro que Jesus pergunta isso para Filipe para prová-lo, porque na verdade Jesus já sabia o que ele ia fazer. Filipe vai dar uma resposta lógica, só que o que ele deveria ter feito era ter usado a fé dele. Eu acho interessante, eu lembro de Deus, perguntando para Ezequiel, na visão do vale de ossos secos: podem esses ossos tornarem a viver? E é muito legal a resposta de Ezequiel, porque na verdade ele não sabe. Mas ele também não tenta dar uma resposta lógica, ele fala: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E eu observo algumas coisas interessantes já a partir desse trecho. Irmão, Deus não está em dúvida. Ele não está perdido. Ele sabe. Diante de uma situação em que a lógica muitas vezes não pode resolver, nós precisamos nos lembrar que Deus sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. O que muitas vezes a gente precisa é confessar a nossa confiança e a nossa fé nele. Mas ele já sabe. Nosso Deus não está em crise. Daí vem André, continuando o que acontece, André vem, avisa que tinha um menino lá no meio, lá, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus manda todo mundo sentar na grama e milagrosamente ele alimenta todas aquelas pessoas até elas se fartarem. A Bíblia fala que foram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, era muito mais do que 5.000 pessoas. Muito mais. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Impressionante, fantástico, maravilhoso. E por causa disso, as pessoas ficam impressionadas.
E elas querem que Jesus seja o rei delas. A Bíblia fala que as pessoas estavam formando um burburinho para tomar Jesus como rei. Eles ficam, nossa, mas esse homem deve ter sido enviado por Deus mesmo, porque ele cura os nossos doentes, ele mata a nossa fome, vamos proclamar ele rei para ele nos libertar de Roma. A gente já sabe, sabe bastante que o povo estava desesperado, era por um libertador violento, político, que ia derrubar o império. Era isso que o povo queria. Mas eles não estavam entendendo a obra de Jesus. E quando Jesus percebe que eles estão ali querendo fazer isso, ele sai dali. Depois os discípulos saem também. Eles vão atravessar para Cafarnaum. Aí tem um episódio de Jesus indo encontrar com os discípulos andando sobre as águas. E é interessante porque a forma como, muitas vezes, no texto bíblico ali, se a gente não prestar atenção, parece que eles ficaram pouco tempo, que eles entraram na água e imediatamente começou aquele alvoroço e aquilo aconteceu num curto período de tempo, mas ao que tudo indica é que eles estavam horas naquela provação. O barco a tempestade começou a jogar o barco para lá e para cá e eles estavam há horas naquela tentação, naquela provação. Jesus vê de longe, vai encontrar com eles andando sobre as águas e eles se assustam. Jesus vai, acalma a galera, fala, ops, sou eu. Calma, sou eu. E a multidão? A multidão tá doida atrás de Jesus, irmão. Nesse momento, todo mundo quer Jesus. Nessa hora, fala, não, tem que encontrar esse homem. Para onde é que ele foi? Eles queriam porque queriam encontrar Jesus e os discípulos de novo. E eu penso alguns paralelos ainda nesse texto. Quantas vezes a gente vê por aí pessoas que tiveram uma necessidade atendida pela misericórdia e graça de Deus, porque o nosso Deus é um Deus bom, misericordioso. E por causa do sinal milagroso, por causa da bênção, por causa que elas estão emocionadas com isso que aconteceu, nessa hora elas querem que Jesus seja o rei das suas vidas. Elas estão dispostas a tudo naquele momento, desde que Jesus continue atendendo às suas necessidades sem questionar suas motivações. E aí eu pergunto para você gosta de gente interesseira? Você gosta de gente que só se aproxima de você para conseguir alguma coisa? Esse tipo de gente não é desagradável? Pior, tem pessoas que, na verdade, elas não estão interessadas no que você tem. Elas querem que você seja um objeto delas para conseguir algo, para atingir algo. Você gosta de se sentir manipulado? De se sentir como se fosse uma marionete? E a resposta é óbvia, é não. Ninguém gosta, numa condição normal, ninguém gosta de se sentir desse jeito. Ninguém gosta de ser usado como um meio de obtenção de alguma coisa. Só que muitas vezes o ser humano faz isso com Deus. Muitas vezes o ser humano faz isso com Deus. Deus, ele não é alguém que domina a minha vida. Ele é aquele que vai me dar o que eu quero. A gente olha para ele e a gente corre para o abraço do Pai. E quando a gente está o abraçando, a gente está sempre olhando ali por cima do ombro dele para saber se tem mais alguma coisa atrás que ele vai me dar. Muitas vezes, a gente vê pessoas assim que não se satisfazem simplesmente com o abraço do Pai, com a presença dele. A gente quer pelo menos um cabrito para fazer uma festa como prova de que ele me ama. Que nem a parábola do filho mais velho, do filho pródigo. Onde Jesus percebe o que estava acontecendo, ele começa a confrontar aquelas pessoas. E ele fala diretamente, a verdade é que vocês estão me procurando, não é porque vocês viram o sinal miraculoso, é porque vocês comeram pão e ficaram de barriga cheia. Vocês comeram um monte e estão satisfeitos. Vocês se esforçam tanto pelo que perece, mas vocês deveriam se esforçar por aquilo que é eterno. O que vocês precisam mesmo é de mim. E aí eles começam a questionar Jesus. Jesus, o que a gente precisa para realizar a obra que Deus requer?
E Jesus responde: vocês precisam crer naquele que Deus enviou. E aí, irmão, nesse momento já começa a desandar a maionese. A galera que estava empolgada, cheia de expectativa, atrás de Jesus, quando começa a escutar esse negócio, já começa a ficar estranho. Jesus fala isso para essas pessoas, elas começam a perguntar: tá, mas o que você vai fazer para a gente crer em você, então? Ó, irmão, eu estava lendo isso. Nesse momento, queridos, começa a me dar raiva. Eu confesso para vocês que eu começo a ficar com raiva. O homem tinha acabado de multiplicar pão, enchido a barriga deles e matar a fome deles. Jesus fazendo um monte de sinal, de milagre, de maravilha. O povo olha para ele e fala assim: o que você vai fazer, Jesus, para provar que você é o enviado de Deus? Porque no deserto, Moisés fez cair maná do céu. O povo comeu o pão do céu lá no deserto. Esse negócio que você fez aí, de multiplicar pão, é fichinha. A gente já viu coisa maior. E aí, o que você vai fazer de maior para provar mesmo que você é digno da minha vida? Que você me merece? Jesus olha para eles e fala assim: não foi Moisés que fez o pão descer do céu. Não foi Moisés que deu para você o pão do céu. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. É Ele que envia o pão do céu. Jesus estava dizendo: tudo isso é só um sinal para apontar para o que realmente importa. Eu sou o pão vivo enviado por Deus para dar vida ao mundo. Matar a fome de vocês lá naquele lugar, no meio do nada, foi fácil mesmo. Mas a obra de Deus não é essa. O alimento que eu tenho é aquele que traz a vida eterna. E quando Jesus começa a declarar essa verdade abertamente, quem? Os judeus, os religiosos que estavam ali no meio, eles começam a criticar Jesus. Eles começam a questionar: mas peraí, esse não é Jesus, filho do José e da Maria? Ele está aqui falando que veio do céu? Que ideia é essa? E quando essas coisas começam a fervilhar, e Jesus vai falando, parece que ele vai cutucando, ele vai peneirando o coração das pessoas. E o discurso vai se tornando mais e mais pesado. Jesus começa repetidamente a declarar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele fala do seu sacrifício. É interessante que esse mesmo povo que minutos atrás estava lá querendo que Jesus fosse o rei deles, porque eles encheram a pança de pão e de peixe, agora eles ouvem a verdade, mas eles querem censurar Jesus. E Jesus começa a falar abertamente: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não pode ter vida em si mesmo. Aí, meu amigo, o que estava ruim para eles piorou. Eles já estavam malucos com Jesus. É interessante porque você vai lendo o texto e parece que as coisas vão progredindo assim. Jesus vai falando e eles vão ficando mais indignados ainda. Porque para o religioso da época, o que Jesus estava falando era um ultraje, era um absurdo. Como é que pode esse cara falar que a gente tem que comer a carne dele e beber o sangue dele? Ele é doido. E mesmo com a exaltação daqueles homens, Jesus não se deixa intimidar. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Para que a gente seja um seguidor de Cristo, a gente precisa entender que o nível de intimidade que isso nos exige pode parecer, num primeiro instante, ultrajante, absurdo. Tem que ser completo. Nós adoramos muitas vezes viver naquele mundo de fábula, onde Jesus nunca exige nada, só que enquanto Ele me dá o que eu quero que Ele seja o rei da minha vida, mas quando Ele revela que eu preciso ter um nível intenso de intimidade com Ele, para de fato ter a vida eterna, aí já não é mais tão interessante. Quantas vezes nós vemos pessoas se aproximarem da fé, elas vêm para a igreja, porque Deus abençoou, só que quando chega o momento do compromisso, quando chega o momento da perseverança, das duras palavras proferidas por Jesus, elas abandonam a fé.
Quantas vezes nós não queremos ouvir as duras palavras proferidas por Jesus? Porque elas confrontam o nosso pecado, porque elas nos desafiam a sair da nossa zona de conforto, porque elas fazem a gente ver a realidade da nossa alma e dos nossos pensamentos. Jesus estava desafiando aquelas pessoas e limpando aquela multidão para que só ficassem aqueles que realmente queriam segui-lo por quem ele era e não pelo que ele podia oferecer. Deus vai nos confrontar. Ele precisa fazer isso com a gente. Ele precisa confrontar o nosso coração, as nossas intenções. Nós precisamos da exortação vinda de Deus para purificar o nosso caráter, para filtrar as nossas intenções, para redirecionar os nossos pensamentos, para que nós venhamos entender que as coisas são conforme a vontade dEle. É Ele que é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. Senhor. Deus não se permite ser usado, irmão. Ele não é um instrumento. Ele não é um meio para obter algo. Embora ele tenha prazer em abençoar os seus filhos, ele não é um meio para obter coisas. E ele também não precisa de show, ele também não precisa de estardalhaço, ele quer gente comprometida com quem ele é. Ele quer um povo comprometido com ele. As palavras de Jesus têm feito sentido na nossa mente só quando elas são agradáveis? Eu pergunto. Quando elas confrontam a nossa cabeça dura, qual que é a nossa reação? É repelir ou é parar para escutar? Se nada nunca é conosco, se nunca existe um confronto, se está sempre tudo bem, sempre tudo certo, Deus está sempre feliz com a gente, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a palavra fala que aquele que não tem pecado já está pecando. Então, se você é perfeito, né? Você já deveria ter sido tomado, como Elias foi tomado ao céu. Jesus vai nos confrontar. Ele vai nos confrontar e vai ser duro de ouvir, irmão. Porque para ser seguidor dele tem que aceitar o sacrifício dele. Tem que aceitar que a cura para a minha vida, para a minha carne, é o corpo dele que foi ferido e machucado naquela cruz. Que o que purifica a minha vida é o sangue dele que foi derramado naquela cruz. Tem que aceitar esse nível absurdo de intimidade, onde tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está diante dos olhos desse Deus. E a gente não tem para onde correr. Não dá para correr de Deus. A partir do momento em que você se compromete e se entrega para Ele, você fala: Deus, a minha vida é sua. Tudo o que você faz, o que você pensa, o que você sente, está diante dEle. Já está. Só que agora você tem a consciência disso. O que é muito mais responsável. O que que exige um nível de responsabilidade muito maior. Não dá para se esconder. Quando nós estamos satisfeitos em tê-lo, e as bênçãos que ele nos dá não são o motivo pelo qual nós o seguimos, ou quando o Senhor nos exortar, quebrar o nosso coração, a gente vai abandonar a fé. Porque o que ele exige de nós é um nível de intimidade e entrega. Só que para quem tem compromisso com o mundo, para quem tem um pezinho, sabe o crente Raimundo? O famoso crente, para quem tem aquele pezinho lá, que não sabe ainda o que quer direito, é absurdo mesmo. O que o Senhor nos pede, exige, fala assim: eu quero que você entregue a sua vida para mim. A sua vida, a sua vida, a sua vida é minha. Eu sou o Senhor da sua vida. Já ouviu Jesus falando desse jeito? Eu sou o Senhor da sua vida. Ou seja, os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, as coisas só vão acontecer na sua vida se for a minha vontade. É esse nível de entrega e de confiança que nós temos, de Deus olhar na nossa cara e falar assim: eu não vou fazer isso que você está me pedindo, porque não é a minha vontade. E você vai fazer o quê? Você vai bater o pé e vai sair: ah, Deus! Ou você vai confiar nele? Ele é o Senhor. O que ele exige de nós é um nível de intimidade e de entrega. Para quem tem a mente dividida, é um absurdo. Para quem tem a mente que não sabe ainda o que quer, soa absurdo mesmo. Porque ele quer tudo. Ele quer o seu tempo. Ele quer tudo.
A gente observa que esse povo, ele já tinha um conceito formado sobre o que eles queriam, como que seria o Messias, como que seria, né? O pessoal já tinha ali as suas ideias. Eu vejo hoje gente que já tem um conceito formado sobre tudo. Igual. O povo já sabe de tudo, né? Eu já sei tudo, eu já sei como é que tudo funciona, eu já tenho todas as respostas, eu só quero um senhor e um rei que afirme as minhas convicções. Se nós estamos esperando na igreja um Senhor e um Jesus que só vai afirmar aquilo que você já sabe, você vai se decepcionar. Ah, vai. Aquilo que ele falar para você vai ser absurdo. Você vai achar um ultraje. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a palavra encarnada, ele é a verdade em carne e osso, e essa verdade muitas vezes vai fazer o nosso coração doer, irmão. Vai. Porque ele vai expor o nosso pecado, vai expor o nosso coração, muitas vezes ganancioso, orgulhoso, interesseiro, mentiroso. Essa luz vai expor o pior que há em nós. Só que tem um porém. Não é como se Jesus estivesse dizendo, olha como você é um lixo e como eu sou incrível. Não é isso não. Jesus, ele nos ministra, ele nos confronta, mas ele diz, venha a mim. Porque eu tenho vida. E embora você esteja, talvez, andando num caminho de morte, eu tenho vida. Eu te convido para um relacionamento de intimidade comigo. E é assim que você vai receber vida verdadeira. É esse Jesus que diz, eu não estou aqui para te confrontar para a morte, eu estou aqui para te puxar para a vida. E vida eterna. Às vezes, irmão, mesmo na nossa caminhada, a gente sendo mais maduro, já sendo mais os dinossauros da igreja, né? A gente precisa de uma pancada um pouco mais forte para acordar, irmão. Precisa. Precisa. Eu vou te falar. Eu sei que é isso. Uma vez, há um tempo, bastante tempo atrás, o Nata chegou para mim para falar sobre uma coisa, e eu lembro que eu fiquei muito irritado. Muito irritado. Sai fora, eu deixei ele falando sozinho. Eu lembro que eu falei para ele assim, eu sei o que eu estou fazendo, ó. Péssimo. Tive uma reação péssima, imatura, errada. Depois a gente sentou e se resolveu. Mas a verdade é que eu estava reagindo que nem esses caras. Jesus vem me falar a verdade, ele vem me confrontar pro bem e você, Jesus, vai caçar o que fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fora dessas ideias, não me enche que eu sei o que eu estou fazendo. Né? De vez em quando a gente gosta de querer dar umas... bater o pé. A questão é que muitas vezes a gente se decepciona com Deus quando ouve coisas difíceis. Estou decepcionado com Deus. Estava tão bom o Senhor, enquanto o Senhor estava curando e multiplicando pão, enchendo a nossa barriga de pão, de peixe. Estava tão bom quando o Senhor estava multiplicando e curando o povo, agora o Senhor vem inventar de falar a verdade. Aí, não, Jesus, não dá. Mas eu vou te dizer, irmãos, aqueles que ouvem as duras palavras, que se arrependem e permanecem, esses conhecem a verdadeira vida. Jesus deixa bem claro que as palavras que eles estavam falando eram espírito e vida. Em nenhum momento Jesus estava falando de canibalismo. Jesus não estava falando de coisas carnais, ele estava falando de realidades espirituais, ele estava falando sobre o seu sacrifício na cruz, mas as pessoas só conseguiam assimilar coisas carnais e repelir verdades eternas. Jesus está falando uma coisa, e muitas vezes as pessoas, a própria igreja, está entendendo outra. Ele falando de coisas e realidades espirituais, e a gente está entendendo só as coisas a nível terreno. Ô Nicodemos, se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. E Nicodemos fica perdido e fala, mas como é que pode? A pessoa vai entrar de novo no ventre da mãe e vai sair outra vez? Para nascer de novo? Ideia de jirico. Filipe, como é que a gente vai alimentar as pessoas? Olha, Jesus, pela lógica,
Não tem como, nem com centenas, né, vamos adaptar aqui, nem com centenas de reais, dezenas de milhares de reais, não tem como comprar nada para esse povo. Não vai ser o suficiente, não tem nem lugar, Jesus, aqui para comprar pão. Aí vem André, olha e fala, Jesus, tem um menino aí tem 5 pães de cevada aí, 2 peixes, mas o que é isso para esse monte de gente? Onde é que nós vamos tirar recurso? Irmão, uma igreja que não tem discernimento espiritual, que não tem ouvidos atentos para ouvir as palavras do Espírito e de vida, é uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja insensível ao Espírito, insensível àquilo que o Senhor fala em nível espiritual, que não consegue se comunicar direito com Jesus, é uma igreja fadada ao fracasso. Esse povo não vai conseguir ficar com Jesus, ele vai desistir no meio do caminho. Jesus quer perto dele as pessoas que aguentam tomar pancada, irmão, e não retrocede. É a galera que põe a mão no arado e segue na caminhada. E não olha para trás. Não sejamos dos que retrocedem. Não sejamos dos que põem a mão no arado e volta para trás e fica olhando para trás. Ah, meu Deus. Vamos perseverar. Mesmo quando as palavras que nós ouvimos de Cristo sejam duras, Ele nos confronta porque Ele é a vida. Depois desse alvoroço todo, depois que Jesus é abandonado por um monte de gente, porque ele começa a confrontar essas pessoas e peneirar, Jesus não expulsou ninguém. Ele falou a verdade. E a verdade foi peneirando aquela galera e foi deixando só quem realmente queria alguma coisa com Deus. É por isso que nós não podemos abrir mão de pregar a verdade na igreja, de pregar o verdadeiro evangelho aqui. O Senhor peneira os corações. Ele que vai cuidar, ele vai limpando. Nós permanecemos pregando a verdadeira mensagem de Jesus. Depois que todo mundo abandona, vai uma galera embora, ele ora para os 12 e pergunta, vocês também não querem não? E aí Pedro responde, para quem nós iremos? Para quem? Não é para onde? Para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem as palavras de vida. Esse tipo de resposta e esse tipo de posicionamento é de alguém que entendeu quem é Jesus. De alguém que entendeu que esse nível de intimidade, que vale a pena se entregar em intimidade para Cristo e ouvir essas palavras que peneiram o nosso coração para que nós possamos viver a vida eterna. O que Pedro está... Nós podemos dizer que o que Pedro está confessando é que ninguém é como Jesus, o Filho de Deus. Que ninguém oferece o que ele oferece, a palavra de vida. Não existe em outro lugar, não existe em outra realidade. Palavra de vida, irmão. E é por isso que nós não podemos deixar de pregar esta palavra de vida, de sermos comunicadores eficientes da palavra do Senhor. E é o Espírito Santo que nos torna comunicadores eficientes da mensagem do reino, que faz com que a nossa mensagem seja clara para o mundo. É muito mais do que sinal e milagre. É muito mais do que criar gente viciada em sinal e em coisas. Gente viciada em milagre, em coisas, Jesus não quer mesmo, não. Ele não quer. Porque para caminhar com ele, você tem que aceitar esse nível absurdo, entre aspas, de intimidade. Para você ser um discípulo mesmo. Para você ser seguidor mesmo, para você escutar o Senhor te confrontar e depois você olhar para ele e falar, Senhor, eu me arrependo porque o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem. Para ser um seguidor de Cristo mesmo, você tem que aceitar esse nível de entrega e de intimidade. Você já experimentou, já viu um crente que ele só é crente no culto? Eu tenho certeza que todo mundo conhece um crente que só é crente no culto. No trabalho ele gosta de conversar, de participar das famigeradas conversas da quinta série, né? Que virou meme, inclusive. Ele fala palavrão que nem todo mundo. Ele gosta de conversar coisas profanas que nem todo mundo. Experimenta chegar para esse cara e confrontar a fé dele para você ver. Ele tem certeza que ele está certo.
Irmão, crente que dá mau testemunho é o pior tipo de gente que tem. O crente que não dá testemunho, que vive uma vida dúbia, esse é melhor que você... Eu vou te falar, irmão. É melhor que a pessoa fale, eu sou ateu. Eu não gosto de Deus, eu não vivo. É melhor. É melhor do que você confessar a fé e não viver a fé que você professa. Gente sabichão, povo sabichão que sabe de tudo, Deus não quer mesmo não. Ele quer os humildes. Ele quer os pobres de espírito, aqueles que aceitam e entendem que só Ele tem as palavras de vida. Que Ele tem a vida, que a vida sem Ele não faz o menor sentido. Que viver para Ele é ser completo, é ser abençoado. Que de fato ser completo e abençoado é estar com Ele, não ter o que Ele tem. Interessante que o Marcos estava falando da parábola do filho pródigo. Eu estava lembrando dessa parábola essa semana. Fiquei até pensando se eu ia pregar sobre ela. Porque quando você para analisar, aquela parábola é sobre ter o pai. O melhor era, os dois filhos já tinham um pai. Só que nenhum deles estava interessado no pai, eles estavam interessados na herança. Um foi lá e esbanjou, o outro que era o filho fiel estava com o pai, quando ele viu lá o filho voltando para casa, ficou indignado. Não, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar. Ou seja, o interessante era o que o pai tinha, não era o pai, não era estar com o pai. Jesus quer uma igreja compromissada, quer um povo compromissado, que está satisfeito com ele e não com o que ele dá. E ele quer essas pessoas que são pobres de espírito, que são ensináveis, que têm um coração que deseja o aprendizado, que se humilham diante dele e falam, Senhor, realmente me ensina. Quebra o meu coração, Senhor Jesus, fala comigo. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Me traz essa vida, mata a minha fome e a minha sede de uma vez por todas, Senhor, com quem o Senhor é. E a palavra fala que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um espírito contrito. Ele não esmaga o caniço que já está quebrado. Ele não vai apagar aquele pavio que tem um pouquinho de fogo fumegando. Ele precisa disso, é isso que ele quer. Se aproxime dessa verdade e deixe que ele te incendeie, irmão. O discurso de Jesus, ele é duro, ele é violento para os orgulhosos, para os religiosos, aqueles que estão cheios de expectativas erradas sobre o reino, sobre Jesus, e aqueles que não querem abandonar as suas convicções para aceitarem a verdade de Deus. Para esses, realmente, o discurso de Jesus é duro, é violento. Mas os que conhecem e creem nele, eles conseguem ouvir a voz do Espírito, eles conseguem entender as verdades espirituais nas palavras de Jesus e conseguem se entregar em intimidade profunda com ele. Esses aí encontram a vida eterna e eles não querem depender de mais ninguém. Eles se encontraram completamente, Jesus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus. Por mais que muitas vezes me doa, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Muitas vezes o Senhor vai sim derrubar o nosso castelinho de areia. Ele vai ter que tirar a nossa cabeça de determinados conceitos, coisas que talvez foram impostas na nossa mente devido à nossa criação, o nosso contexto, a nossa família. E talvez na hora que ele falar para você e te confronte pareça um absurdo, mas ouça o que o Senhor está dizendo. Procure entender as verdades espirituais nas duras palavras de Jesus, porque até quando elas são difíceis de ouvir, elas ainda são as palavras de vida eterna. Não espere que a santidade das palavras do Senhor sejam gentis com o pecado. Um pecado não vai ser não. E talvez isso nos doa. Jesus não está preocupado em suavizar a mensagem para reter seguidor. E essa também não deve ser a preocupação da igreja. Não devemos suavizar a mensagem porque a gente tem medo de perder os membros da igreja. Não é ser louco e ficar ministrando que nem doido, não, viu, irmão? Não é isso, não. É se manter na verdade da palavra. É fazer isso de maneira bíblica. É confrontar de maneira bíblica, com amor. Mas ainda assim um confronto sem maquiar a verdade. É disso que nós estamos falando. O Senhor vai provar o nosso coração. Ele vai desafiar a gente para colocar nossa fé em prática.
Ele vai precisar dar um tranco na gente para a gente acordar muitas vezes. Vai. Só que a partir do momento em que a gente se entrega para ele, não tem mais pra onde correr, irmão. Não tem mais pra onde correr. Ou você é dele por completo, ou você não tem parte com ele. Mas a partir do momento em que a gente entende quem ele é, a gente também não quer correr para lugar nenhum. Porque a gente entendeu que só ele tem as palavras de vida eterna. Só ele tem as palavras de vida eterna. Só ele. Só ele. Às vezes a gente pode até abrir a nossa rede social e olhar lá e vai ter um texto motivacional para você ler. Vai ter uma palavra bonitinha para você se sentir animadinho. Vai ter uma coisinha agradável para dar aquela calentada no seu coração, mas palavra de vida eterna só tem em Jesus. Você quer escutar o Senhor falar com você? Pega a sua Bíblia e vai ler e orar. Encontre o Senhor na intimidade da palavra e na oração. Ele vai falar com você. E quando ele confrontar, moldar o seu coração, tudo que você vai querer, irmão, é se render a ele e dizer, realmente, Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Me ensina, eu não vou para lugar nenhum, Jesus. Eu não vou para lugar, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, porque o Senhor é a minha morada. Porque o Senhor é a minha casa. Porque só no Senhor eu encontro alimento, eu encontro vida, eu encontro sustento. Só no Senhor. E eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero permanecer contigo, Jesus. Eu quero permanecer contigo.